Arca de Noé. A história da Arca de Noé é vista como um símbolo de obediência a Deus, fé e salvação divina. É uma narrativa significativa em muitas tradições religiosas e culturas ao redor do mundo. De acordo com a narrativa bíblica, a decisão de Deus de enviar o dilúvio foi motivada pela crescente maldade e corrupção que predominavam na terra na época. O livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, descreve a situação da humanidade antes do dilúvio. Algumas das razões dadas para a ira divina incluem crescente maldade humana. A maldade do homem era grande na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A sociedade estava imersa em práticas corruptas, violência e iniquidade, corrupção genética. Além da maldade moral, havia corrupção genética, com a introdução de uma linhagem impura. Os filhos de Deus, possivelmente anjos caídos, coabitavam com as filhas dos homens, resultando em uma descendência conhecida como os Nefilins. Isso contribuiu para uma deterioração espiritual e moral. Desvio da vontade divina. A humanidade estava afastando-se dos caminhos de Deus, escolhendo seguir seus próprios desejos egoístas e se rebelando contra as orientações divinas. Dessa forma, Deus, ao observar a extensão da depravação humana, tomou a decisão de purificar a terra por meio de um dilúvio. No entanto, ele encontrou graça em Noé, um homem justo e temente a Deus, e escolheu preservá-lo juntamente com sua família para repovoar a terra após o dilúvio. A história da Arca de Noé, como contada na Bíblia, é vista como uma demonstração do juízo divino diante da maldade e, ao mesmo tempo, um exemplo da misericórdia de Deus ao oferecer uma oportunidade de salvação a Noé e sua família. Noé era descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e encontrou graça diante de Deus devido à sua justiça e integridade. Deus escolheu Noé para ser o meio de preservação da vida na terra. Em uma comunhão especial com Deus, Noé recebeu a instrução divina para construir uma arca que serviria como refúgio durante o dilúvio. Essa tarefa monumental não seria realizada sozinha. Noé contou com a ajuda de seus filhos, Sem, Cam e Jafé, que se uniram a ele na árdua tarefa. A arca tinha dimensões específicas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Era construída com madeira e revestida interna e externamente com betume, tornando-a impermeável. Ao longo de muitos anos, Noé, com a ajuda de seus filhos, trabalhou incansavelmente na construção da arca. Enquanto isso, Noé também se dedicava a pregar sobre o juízo iminente, instando as pessoas a se arrependerem, mas a maioria ignorava suas palavras. Quando a arca foi concluída, Deus ordenou a Noé que levasse à arca sua esposa, seus filhos e as esposas destes. Além disso, Deus instruiu Noé a reunir 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para preservar a diversidade da vida. O dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos. As comportas do céu se abriram, e as fontes do abismo foram rompidas, cobrindo a terra com águas por 40 dias e 40 noites. A arca flutuava sobre as águas, protegendo Noé, sua família e os animais. Dentro da arca, a vida não era fácil. Noé e sua família cuidavam dos animais, garantindo que todos fossem alimentados e mantidos saudáveis. A arca balançava com as ondas, e o som da chuva incessante era constante, mas eles confiavam na providência divina. Quando as águas começaram a retroceder, Noé soltou uma pomba para determinar se a terra estava seca. A primeira vez, a pomba retornou, mas na segunda vez ela trouxe uma folha de oliveira, indicando que a terra estava se recuperando. Noé esperou mais 7 dias antes de abrir a arca. Ao saírem, Noé e sua família ofereceram sacrifícios a Deus em gratidão. Deus prometeu nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, estabelecendo o arco-íris como sinal dessa aliança. A vida após o dilúvio começou com a bênção de Deus sobre Noé e sua família.
Eles se multiplicaram e repovoaram a terra, levando consigo as lições aprendidas durante aqueles dias na arca. A história de Noé é um testemunho de fé, obediência e da misericórdia divina. Essa história nos ensina que Deus é um Deus justo e misericordioso. Ele sempre salva aqueles que o obedecem. A história da Arca de Noé traz consigo diversos ensinamentos valiosos para a humanidade, abordando temas como fé, obediência, justiça, misericórdia e a relação entre Deus e as pessoas. Alguns dos principais ensinamentos são fé e obediência. Noé é frequentemente destacado como um exemplo de fé e obediência a Deus. Ele confiou nas instruções divinas, mesmo quando a tarefa parecia impossível. Sua fé o motivou a agir de acordo com a vontade de Deus, construindo a arca e seguindo as orientações divinas mesmo diante do ceticismo e zombaria dos outros. Misericórdia divina. Apesar do julgamento divino expresso no dilúvio, a história também destaca a misericórdia de Deus ao preservar Noé e sua família. A aliança estabelecida após o dilúvio, simbolizada pelo arco-íris, é um lembrete da promessa divina de nunca mais destruir a terra daquela maneira. Isso ressalta o equilíbrio entre o juízo justo e a misericórdia de Deus, arrependimento e mudança. Antes do dilúvio, Noé pregou sobre a necessidade de arrependimento, mas muitos ignoraram suas palavras. A história sugere que a humanidade teve a oportunidade de mudar de rumo, mas escolheu continuar em seus caminhos perversos. Isso destaca a importância do arrependimento e da busca por uma vida justa diante das advertências divinas. Responsabilidade ambiental. A preservação de animais na arca enfatiza a importância da responsabilidade ambiental. O cuidado com a criação de Deus é uma responsabilidade compartilhada pela humanidade, e a história da Arca de Noé pode ser interpretada como um lembrete da necessidade de proteger a diversidade da vida na Terra. Promessas cumpridas. A história da Arca de Noé ressalta que Deus é fiel às suas promessas. Noé e sua família saíram da arca, e Deus cumpriu sua promessa de preservar a vida na Terra. Essa confiança na fidelidade divina pode inspirar a humanidade a confiar nas promessas de Deus, mesmo diante das adversidades. Esses ensinamentos tornam a história da Arca de Noé uma fonte de inspiração e reflexão, fornecendo lições atemporais sobre a importância da fé, da justiça e da confiança no plano divino.